Agni parthene despina achrande Theotoke. Olá, irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e antes de iniciar esse vídeo, gostaria mais uma vez de pedir a tua ajuda. Se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, curta os nossos vídeos, porque essa é a melhor maneira de fazer com que aquilo que nós estamos produzindo chegue a mais pessoas. Muito obrigado. E no vídeo de hoje falaremos sobre um dogma muito importante, tanto para ortodoxos quanto para romanos, que é a questão da maternidade divina de Maria. E nossa proposta hoje é trazer uma perspectiva bíblica e patrística sobre o dogma. Pois bem, ainda que Nestório tenha sido condenado no Concílio de Éfeso no ano 431, ainda que a Igreja durante os séculos tenha defendido a dignidade da Mãe de Deus, é muito comum que grupos protestantes continuem a desacreditar no dogma, causando não apenas problemas ao título concedido à Virgem, mas também um risco eminente de heresia ao separar as naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema em si gira em torno do fato de que a Escritura nunca usou o termo Mãe de Deus, Theotokos, e sim, sempre tenha se referido a Maria apenas como a Mãe de Jesus. A argumentação, obviamente, não poderia ser mais desonesta. E o que podemos dizer quanto a isto? Inicialmente, é ponto de comum acordo que Jesus Cristo é o Verbo e o Verbo era Deus. São Mateus afirma que o filho que nasceria de Maria seria chamado de Deus conosco. O evangelista São João registra que o Pai e o Cristo são um. Dessa forma, afirmar que Maria é mãe de Deus é uma confirmação teológica da unidade hipostática de Nosso Senhor, já confirmado no Concílio de Éfeso em 431. Não podemos esquecer que foi nesse concílio que o herege Nestório já havia, muito tempo antes do protestantismo, afirmado que a Virgem não poderia receber o título de Theotokos, uma vez que ela seria apenas a mãe de Jesus, no caso, a mãe de Jesus homem. Argumentação, inclusive, muito semelhante, usada pelos nossos opositores protestantes, mas sem base bíblica, uma vez que a Escritura atesta a divindade de Cristo. Um segundo ponto é que a Escritura atesta, sem sombra de dúvidas, que a Virgem já havia recebido um prototítulo de sua maternidade divina e que esse título nada mais é que um sinônimo direto da Mãe de Deus, do nome Mãe de Deus. Quando Maria se dirigiu até Judá para estar com a sua prima Isabel, ao entrar na casa e saudá-la, ela recebeu do próprio Espírito Santo, através de sua prima, a confirmação de que ela seria a Mãe de Deus. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu o ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite. A palavra usada pelo evangelista Lucas para traduzir aquilo que Isabel diz, acompanhada do mãe, para definir a vocação de Maria, nada mais é que Kyrio, que neste contexto é traduzido por Senhor, tendo em vista que não poderia existir outro Senhor que não fosse o próprio Deus. Em Isaías 45, lemos 45:5: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Isabel, que estava repleta pelo Espírito Santo, anunciou aquilo que se tornaria, 400 anos depois, um dogma de fé. Theotokos, que em tradução simples nada mais é do que Mãe de Deus ou Portadora de Deus. A própria continuação do contexto afirma que a Virgem era feliz porque creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor, isto é, de Deus, será cumprido. Vejamos os dois textos no original. Percebam que o termo grego usado pelo evangelista São Lucas, em 1,43, para dizer que Maria é mãe do nosso Senhor, mãe do meu Senhor, é o mesmo termo utilizado 2 versos depois em Lucas 1,45, quando é dito que Maria foi feliz porque creu, pois o que havia sido dito da parte do Senhor, isso é, no caso de Deus, seria cumprido. Então, os mesmos termos são utilizados, não há uma diferença. Então, no caso, Senhor para Jesus, ou no caso, Senhor para a mãe do meu Senhor, é o mesmo termo que é utilizado 2 versos depois para afirmar que Maria creu da parte do Senhor daquilo que seria cumprido na vida dela.
Em complemento, somente no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas já encontramos inúmeras referências onde a palavra Senhor é usada com o fim único de definir a divindade do Deus de Israel. Em Lucas 1:28, o Senhor é contigo. Em Lucas 1:46, minha alma glorifica ao Senhor. Em Lucas 1:66, a mão do Senhor estava. Em Lucas 1:68, bendito seja o Senhor Deus. E Lucas 1:76, precederá o Senhor. Em todos esses casos, o termo utilizado para Senhor é o mesmo que foi utilizado em Lucas 1:43. Logo, Senhor é igual a Deus, mãe do meu Senhor, mãe de Deus. Por fim, Senhor é o título divino de Jesus, inclusive o mesmo Lucas, autor do Evangelho, menciona-o em seu livro nos Atos dos Apóstolos. Saiba, portanto, com certeza toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Sendo assim, a Bíblia atesta sem qualquer dúvida que o Cristo é Deus e Senhor e que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. Por fim, os protestantes mencionam que nem a Bíblia fala de Theotokos. Pois bem, a Escritura Sagrada também não cita o termo Trindade e nem por isso deixamos de crer nesse dogma de fé. Boa parte da argumentação negativa a respeito do termo, do uso da palavra Theotokos, é que ela só passou a ser usada ou que Nossa Senhora só passou a ser invocada com esse título depois do Concílio de Éfeso. A questão é, seria isso verdade? Seria correto dizer que apenas poucos anos antes dessa data é que os cristãos despertaram para essa verdade e passaram a invocar Maria com esse título? Honestamente, nada mais falso. Como já demonstramos, o título é bíblico e, como consequência dessa verdade, a Igreja desde sempre atribuiu à Virgem, até mesmo para resguardar a divindade de Cristo, o nome de Mãe de Nosso Senhor. Os dois primeiros registros que possuímos podem ser vistos em uma das epístolas de Santo Inácio de Antioquia, do ano 107. Embora a Mãe do Senhor não tenha sido chamada de Mãe de Deus, a Virgem é colocada em paralelo com Deus Pai, onde Cristo, sendo Deus na carne, é Filho de Deus e Filho de Maria. Vejamos. Existe apenas um médico carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, Filho de Maria e Filho de Deus. Em uma segunda tradução, talvez mais audaciosa da Epístola aos Efésios de Santo Inácio, que pode ser encontrada no Dicionário de Mariologia, Maria realmente compartilha juntamente de Deus o nascimento apoteótico do Verbo encarnado. Um só é o médico, tanto divino quanto humano, gerado e ingênito na carne, feito Deus, na morte, vida verdadeira, tanto de Maria quanto de Deus. Já no segundo texto, Inácio invoca o Cristo como verdadeiro Deus, e ele, por sua vez, foi gestado no ventre da Virgem Santíssima. De fato, o nosso Deus Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo. Ele nasceu e foi batizado para purificar a água na sua paixão. Nesses dois textos primitivos, Cristo, além de ser chamado de Deus, é atribuído já na sequência como Filho de Maria. No primeiro trecho, Deus feito carne, Filho de Maria. Já no segundo, nosso Deus Jesus Cristo foi levado no seio de Maria. Outro padre, no início do século II, o filósofo Aristídeis de Atenas, mais ou menos ano 117, compartilha a mesma ortodoxia. Deus desceu dos céus e habitou no seio da Virgem. Deus desceu do céu e se encarnou de uma virgem judia e habitou em uma filha do homem, o Filho de Deus. Em continuidade, no ano 155, São Justino de Roma, em seu chamado Diálogo contra Trifão, afirma que Deus se manifestou em diversas formas ao longo da história, assim como se fez homem e nasceu da Virgem. O paralelo nesse trecho é interessantíssimo, uma vez que o santo afirma que a manifestação de Deus aos antigos patriarcas também se deu no tempo da graça, onde o próprio Deus se encarnou no seio de Maria. Pois bem, se sabemos que esse Deus se manifestou em várias formas a Abraão, Jacó e Moisés, como duvidamos e não cremos que ele poderia, conforme o desígnio do Pai do Universo, nascer homem da Virgem, tendo tantas as Escrituras pelas quais literalmente é fácil entender que assim de fato aconteceu, conforme o desígnio do Pai? Outro detalhe importante a se observar
é que os antigos padres, antes do século III, ao falar de Cristo como Deus ou Filho de Deus, sempre uniam a Maria. Vejamos, por exemplo, esse trecho do livro Contra as Heresias de Santo Irineu. Foi, portanto, Deus que se fez homem, o próprio Senhor que nos salvou, Ele próprio que nos deu o sinal da Virgem. Assim como Eva foi seduzida pela fala do anjo e afastou-se de Deus, transgredindo sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca do anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Segundo o filósofo Garcia Paredes, o primeiro registro que temos do uso da palavra Theotokos está em uma citação de Alexandre de Alexandria do ano 320, onde é dito: Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu real e não aparentemente um corpo da Theotokos Maria. Tendo em vista esse trecho de Alexandre de Alexandria e a antecedência a Éfeso, isso é, estamos falando de 105 anos antes do concílio, podemos supor que o termo já era de uso comum entre os padres e fiéis. Hipólito de Roma, por exemplo, por volta do ano 335, ainda que não tenha mencionado a palavra Theotokos, dá todos os indícios de que a crença já estava plenamente enraizada na vida da igreja e no senso comum dos fiéis. Ele dirá, abre aspas, Diz-me, ó bem-aventurada Maria, que era aquilo que havias concebido no teu seio? Que era aquilo que trazias no teu ventre virginal? Era o Verbo primogênito de Deus, que depois de ter descido do céu sobre ti, estava sendo plasmado no teu seio como homem primogênito, para que o primogênito Verbo de Deus se mostrasse unido ao primogênito homem. Já Gregório de Nazianzeno, escritor eclesiástico e contemporâneo de Hipólito, em sua carta a Cledônio, afirmou que aquele que não aceita a Virgem como Mãe de Deus está separado do divino e eterno Cristo. Se alguém não aceita a Santa Maria como Theotokos, está então separado da divindade. Seguindo o raciocínio anterior, Gregório, em outras obras, afirmou categoricamente que Deus nasceu de uma virgem casta e enfatizou que o ser que nasceria de Maria era o Criador de todas as coisas. Logo, a maternidade divina da Mãe do Senhor se fazia completamente presente na mentalidade da igreja pré-Éfeso. De uma virgem casta é concebido e nasce Deus, todo Deus e homem ao mesmo tempo, para salvar-me todo. O Espírito Santo virá sobre ti, incontaminado e sem mancha é a geração. Onde o Espírito Santo se infunde, desaparece toda e qualquer contaminação. A virtude do Altíssimo cobriu a Virgem com sombra, e o Espírito Santo, descendo sobre ela, santificou-a, de modo que pudesse acolher aquele por meio de quem tudo foi feito. São Basílio Magno é outro padre anterior ao concílio de 431 que usou o termo Theotokos ao se referir sobre a Virgem, mãe do Cristo, Verbo encarnado. Não a conheceu, diz o Evangelho, até o dia em que deu à luz o seu primogênito. Isso levaria a supor que Maria, depois de haver prestado um puro serviço à geração do Senhor, ocorrido por obra do Espírito Santo, não houvesse depois recusado as relações conjugais comuns. Nós, porém, ainda que isso não toque a doutrina da fé, com efeito, a virgindade era necessário para o serviço da encarnação e o que aconteceu depois é indiferente ao mistério, já que os fiéis não aceitaram ouvir que a Mãe de Deus tenha deixado, em algum momento da vida, de ser virgem, acreditamos que esses testemunhos são suficientes. Santo Ambrósio, catequista de Santo Agostinho, também enfatiza que a Virgem é a Mãe de Deus. Quem mais nobre do que a Mãe de Deus? Quem mais esplêndido do que aquela que foi escolhida pelo próprio esplendor? O que dizem aqueles que costumam rir dos nossos mistérios quando ouvem dizer que uma virgem gerou e julgam impossível o parto de uma moça solteira, cujo pudor nunca foi profanado pela intimidade com o homem? Julga-se impossível, na Mãe de Deus, aquilo que nos abutres não se nega a ser possível? A ave dá à luz sem o macho e ninguém refuta, e porque Maria, ainda noiva, deu à luz, questionam seu pudor. Maria é mãe de Deus, e embora isso pareça óbvio, a prerrogativa se deve porque Cristo é Deus e suas naturezas, a humana e a divina, são inseparáveis. A Escritura e a Patrística confirmam essa grande verdade. E para finalizar esse vídeo, deixamos aqui com os irmãos um texto, um pequeno texto, de São Cirilo de Alexandria, que foi citado na carta do Sínodo de Alexandria a Nestório, em novembro do ano 430. Um texto que se encontra no capítulo 1
Abre aspas. Se alguém não confessar que o Emanuel é Deus, no sentido verdadeiro, e que, portanto, a Santa Virgem é deipara, pois gerou segundo a carne, o Verbo que é de Deus e veio a ser carne, seja anátema.